fala é o pastor Marinaldo, pastor da Igreja Presbiteriana de Bititá. Nesta tarde eu gostaria de trazer uma reflexão sobre duas posições que têm sido muito propagadas nos últimos dias, e eu tenho observado isso e que tem me preocupado. Duas posições que eu considero extremistas, e como todo extremismo ele tende a trazer sérias consequências. A primeira posição é daquelas pessoas que têm questionado o porquê das igrejas teoricamente estar fechadas, uma vez que a igreja deveria ser o último reduto em que as pessoas estariam reunidas, clamando a Deus. Um outro grupo tem defendido que não, a igreja não precisa estar reunida em um templo para ser igreja, que nós, na verdade, não necessitamos de reunir em templos. Nós percebemos que ambos os pensamentos têm algo correto, tem algo bíblico, mas também ambos os pensamentos têm algo perigoso que precisa ser muito bem analisado. Pensamos primeiro no primeiro grupo. O primeiro grupo, quando defende que precisamos estar reunidos num templo, tem uma visão muito mais ligada ao Antigo Testamento. Desconsidera bastante a obra de Cristo e o que Cristo realmente fez por nós. E nós percebemos, quando analisamos alguns textos, eu gostaria especificamente de ler um pequeno versículo que está aqui em Marcos capítulo 15, o versículo número 38, que diz: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Esse texto está situado exatamente no momento em que Jesus consuma a sua obra ali na cruz. E nos diz que o véu, que simbolizava a separação entre o homem e Deus, esse véu que se encontrava no santuário, onde separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde somente os sumos sacerdotes poderiam entrar uma vez por ano, o véu foi rasgado. E não foi rasgado de qualquer forma. Marcos ele deixa claro que foi rasgado do alto a baixo, significando que foi uma obra de Deus. Jesus realizou essa obra para acabar com toda a separação entre o homem e Deus. Deus vem agora dando livre acesso ao homem. Nós não precisamos mais dos rituais do Antigo Testamento. Não há mais necessidade de intermediários para podermos oferecer a nossa adoração a Deus. A conversa de Jesus com a mulher samaritana diz muito sobre isso. Ela pensava em lugares, ela pensava em modos, mas Jesus diz: olha, é chegada a hora. Essa hora já chegou, inclusive, porque eu tenho falado contigo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nós compreendemos, sim, que não necessitamos de um templo, de um local para podermos oferecer a nossa adoração a Deus, porque temos livre acesso à sala do trono. Temos livre acesso à presença de Deus em nossas vidas. E um texto maravilhoso que vai expressar exatamente isso está aqui em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos agora ousadia, intrepidez para entrarmos na presença de Deus, para oferecer o nosso clamor, para oferecer a nossa adoração, para apresentar diante dele as nossas vidas como sacrifício vivo. Sim, esse primeiro grupo está muito equivocado em achar que ao fechar um templo ou ao permanecer por um determinado período, aquele templo sem reuniões, nós não estamos sendo igreja. Não, continuamos sim sendo igreja. O segundo grupo poderia exatamente estar se beneficiando com essas primeiras análises e dizer: então nós estamos totalmente corretos. Sim, estão corretos em uma parte, mas não totalmente. Vocês estão corretos quando nos lembra que somos igreja em qualquer lugar, mas estão equivocados quando pensam que não precisamos nos reunir para congregarmos, para estarmos juntos, para professarmos a fé que realmente nós cremos de uma forma coletiva. Porque esse mesmo texto aqui, apresentado pelo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, ele continua nos lembrando que não somente nós entramos na sala do Santo dos Santos para podermos oferecer o nosso culto, mas que esse culto que nós oferecemos, nós precisamos expandir para que alcance outras vidas. E ele continua nos falando aqui que precisamos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque fiel é quem fez a promessa. E o que isso vai resultar? Vai resultar em que nós devemos, versículo 24, considerar também uns aos outros
para nos estimularmos em amor e em boas obras. Não somos um corpo sozinhos. Não podemos de maneira nenhuma expressar a nossa fé apenas na individualidade, também na individualidade, mas não apenas. Precisamos congregar. Por isso, o versículo 25, tão conhecido, do capítulo 10 da carta aos Hebreus, nos lembra: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Precisamos sim estarmos juntos, e nesses momentos de impossibilidade de estarmos juntos fisicamente num templo, nós continuamos crendo que precisamos estar juntos. Por isso nós temos motivado a igreja a manter um contato, usar as tecnologias de uma maneira sadia, de uma maneira que venha agregar e não separar. Porque nós precisamos estar buscando estimular uns aos outros, precisamos estar considerando que o amor, que as boas obras, elas são formas de nos unir em um só corpo e não deixarmos de congregar. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que entremos na sala dos santos dos santos. Que entremos na sala do trono para clamarmos por misericórdia, por graça. E que possamos expandir isso para os nossos irmãos. Nós não podemos ser extremistas. Eu costumo dizer que nem 8 e nem 80. Não podemos achar que não podemos viver sem frequentar por um período o templo, porque, como nós já falamos, nós somos o templo vivo do Senhor. Deus nos escolheu como morada do seu Santo Espírito e Ele nos deu livre acesso à sua presença. Mas também não podemos achar que podemos viver sem congregar, sem ter um local em que nos reunimos como corpo, como igreja, porque isso descaracteriza tudo que o Evangelho representa, que é a unidade no corpo de Cristo. Tanto é verdade, meus irmãos, que quando nós observamos, logo após Jesus ressuscitar, Ele falou com seus discípulos: aguardem até que do alto sejam revestidos de poder. Aguarde até que se cumpra a promessa, essa mesma promessa que o autor de Hebreus disse que quem fez é fiel para cumprir. Jesus falou para os seus discípulos: disse, aguardem. Ele não falou para nenhum dos discípulos especificamente, ele falou para todos esperarem unanimemente. E a palavra lá em Atos diz que unânimes eles estavam aguardando, juntos, orando, louvando a Deus, na expectativa do cumprimento da promessa. A promessa se cumpriu. O Espírito foi derramado sobre todas as vidas, sobre todos aqueles que estavam aguardando a promessa ser cumprida. E quando esse Espírito foi derramado, eles agora ousadamente estão pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor, mas eles, compreendendo que são moradas do Espírito Santo, não deixaram de ir ao templo. Tanto é exemplo que nós vemos João e Pedro indo até o templo, encontrando com o paralítico na porta do templo. Eles estavam indo como de costume orar. Nós vemos diversos textos falando que eles não deixavam de ir ao templo, não deixavam de ir às sinagogas, não deixavam de se reunir nas casas, porque entendiam que precisavam estar demonstrando a sua fé também de uma forma coletiva. Reflitam sobre isso e que Deus, o nosso bom Deus, nos auxilie para que nesses períodos difíceis nós não deixemos de estar orando uns pelos outros, não deixemos de estar clamando ao nosso Deus para que fortaleça ainda mais os vínculos de união que existem entre nós. Que Deus nos abençoe, fique a minha oração para a sua vida. Senhor Deus, meu Pai, eu quero nesse momento orar por esta vida que tem ouvido esta mensagem e que o Senhor Deus fortaleça no seu coração a certeza de que Ele, Pai amado, é um eleito do Senhor, que Ele tem recebido, Pai Santo, essa graça de poder chegar à Tua presença sem precisar de intermediário. Deus, que em cada quarto, que em cada local que houver um servo do Senhor, o Senhor os motiva a estar orando, a estar clamando, a estar apresentando a sua vida como um sacrifício vivo, Pai amado, de adoração e de serviço nas mãos do Senhor. Mas não permita também que nenhum deles venha perder, Deus, o senso e a compreensão que necessitam, Pai amado, de estar juntos como corpo de Cristo. Porque assim, Deus, que somos fortalecidos,
assim que nós somos usados pelo Senhor para abençoarmos uns aos outros. E é aí, como diz a tua palavra, Deus, que o Senhor ordena da tua bênção, é quando o teu povo está unido. Por isso eu te peço, Deus, desenvolva o espírito a cada dia de união, de amor, de cooperação no meio da tua igreja. Assim que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado por